Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Papo com o Especialista. Hoje a gente está com uma convidada muito especial aí. A gente está com a doutora Nara Martins, fonoaudióloga. Seja bem-vindo, Nara. Obrigada. Obrigado por ter separado o seu tempo para vir aqui conversar com a gente, explicar um pouco da fonoaudiologia, como que ela funciona. Tá? Muito Obrigada, obrigado. eu que agradeço. Tá bom, Nara? Eu gostaria que você falasse um pouco da tua formação, da tua experiência, né? Como que é o seu dia a dia. Então, sou fonoaudióloga, fazem 8 anos, vai fazer 9 anos agora. Me formei na Tuiuti, na Universidade Tuiuti do Paraná, que inclusive é a única faculdade que tem fono aqui em Curitiba, né? Aqui na região de Curitiba. E fiz pós-graduação lá também. A minha pós é fonoaudiologia hospitalar e disfagia. E eu trabalho com neuroreabilitação. Tenho uma clínica multiprofissional de neuroreabilitação. A gente trabalha com pacientes com paralisia cerebral, síndrome de Down. E também trabalho com pacientes pós-trauma craniano. Pós-traumatismo craniano, esses pacientes eu não atendo diretamente na clínica. Geralmente eu atendo em casa, né? Faço home care, então atendo esses pacientes para reabilitação. Geralmente o que acontece com esses pacientes? Eles têm algum trauma, alguma lesão cerebral, né? Seja por nascimento ou por trauma após um acidente, um AVC também, alguns idosos. E aí a gente trata toda essa parte de neuroreabilitação. Então, a pessoa tá lá com uma traqueostomia, uma gastro, eu reabilito, né, a grosso modo, a ele voltar a respirar, né, pelo nariz e desmamar da tráqueo e também a voltar a comer pela boca, desmamando da sonda. Então, é um trabalho bem complexo, bem multidisciplinar, multidisciplinar, trabalho com físio, trabalho com odonto também, trabalho com terapeuta ocupacional, psicólogo, então é uma equipe multidisciplinar. Eu sempre falo que eu não consigo trabalhar sozinha, eu sempre preciso de um outro profissional para estar ali, porque o ser humano, né, é complexo. Então, a gente não tem como trabalhar sozinho. Né? Separar. É integral, né? Um olhar integral do paciente, né? Eu vejo que hoje a gente tem que formar equipe que cada um tem um olhar diferente para o mesmo objetivo, né? Que é a recuperação, devolver, né, a qualidade de vida para o paciente. Então, quanto mais a gente se cercar de pessoas boas, profissionais bons, melhor é para todo mundo, né? Com certeza, com certeza. Você contando essa história, eu lembro do meu pai que há uns 23 anos atrás, ele fez traqueostomia, né? E ele precisou passar por fonoaudiologia também, para desenvolver uma voz esofágica, para poder... Então, eu consigo entender ele pelo normal, assim, né? Ele retirou? Retirou as cordas vocais todas, né? Então, é um trabalho, assim, bem minucioso mesmo, né? Eu lembro que ele ia nas sessões de fonoaudiologia lá, ele cansava bastante, que exigia bastante dele, né? Geralmente, alguns pacientes, ou a gente reabilita a ele voltar, né, a respirar pelo nariz, né, juntamente com o fisioterapeuta respiratório, ou em alguns casos, quando é retirado, né, a traqueia ou as pregas vocais, a gente ensina o paciente a se comunicar novamente. De que forma? Às vezes voz esofagiana, às vezes alguma comunicação alternativa e aumentativa. Tem gente que pensa que comunicação é só a fala, né? E não, Sim. É muito mais do que isso. Até explico para os pais, alguns pais que vão levar as crianças que estão com alteração de linguagem, de fala, eu falo assim, gente, eu vou fazer a avaliação do seu filho, mas eu quero que vocês entendam que linguagem é uma coisa e fala é outra. E elas se completam. A linguagem eu dou exemplo como se fosse o sistema operacional de computador, né? Então, lá está toda a complexidade, né? Dos símbolos, dos significados, de contexto. Será que a criança entende realmente esse significado, esses contextos? E a fala é como se fosse
Word lá, que você vai colocar para fora. Entendi. Entendeu? Então, o cérebro manda informação para o músculo articular os sons daquilo que já está organizado na mente da criança. Então, tem criança que chega lá para mim, ou às vezes algum paciente já adulto que sofreu algum trauma, um AVC, que está com a linguagem toda bagunçada. Eu tenho que organizar esse repertório dele, essa linguagem, para conseguir falar. Porque não adianta falar sem função, né? A fala tem função. Então, se ele não entende símbolo, não entende significado, não entende o contexto, como é que eu vou ficar ensinando a falar a palavra isolada? Água? Não tem sentido, né? Então, sempre explico para o pai, para o paciente, né? Para o responsável, que a gente tem que organizar a linguagem e fala para elas andarem juntas, né? E aí, tem gente que não tem possibilidade de falar, por algum motivo orgânico, né? Ou alguns casos que eu trabalho com autista também, eles têm dificuldade, alguns têm dificuldade de articular os sons. Então, eu vou o quê? Primeiro para a comunicação alternativa, que tem gente que fala assim, ai, Nara, mas eu não quero usar comunicação alternativa porque meu filho não vai ficar com preguiça de falar. E é um mito isso. Na verdade, ele é uma ponte para a fala. Então, ele baixa a ansiedade dessa pessoa e ela consegue organizar para que ela venha falar, né? Então, o teu pai foi uma possibilidade que a fono trouxe para ele continuar se comunicando, mesmo sem as pregas vocais, né? Então, é muito importante o trabalho da fono ali, da equipe multi, até o psicólogo indica algo para a pessoa se comunicar, porque a pessoa está ali ainda, né? Sim. Com certeza é uma pessoa, é um indivíduo, ele precisa se comunicar. Eu acho que o que difere a gente dos outros animais aí, como animais racionais, é a linguagem, é a comunicação, né? Sim, às vezes eu me pergunto, mas a fonoaudiologia, o que tem a ver com a odontologia? Tudo? Tudo. Porque para mastigar, para falar, para respirar, tudo isso influencia nos dentes, na presença ou ausência de dentes, né? Com certeza. Então, a gente está muito interligado, né? Uhum. E, antigamente, o dentista resolvia ali a questão e nem se preocupava com essas outras questões, né? Do paciente voltar a mastigar melhor, né? Dele se reeducar, né? Uhum. Porque você está sofrendo com uma ausência de um lado, você vai mastigar mais do outro, né? Então, a maxila e a mandíbula tá para dentro, né? Para dentro. Você vai ter dificuldade em respirar, né? Então, eu percebo que a odontologia e a fonoaudiologia tem que buscar essa convergência para trabalhar juntos, né? Eu acho que é muito importante. Com certeza. Então, o que você pega que nem na odontopediatria, né? Começando pelas crianças, né? Então, a questão da amamentação, da sucção, da língua presa, do início da fala, né? Do início da mastigação. Teria uma idade, assim, ideal ou legal para os pais estarem levando para uma consulta inicial de fonoaudiologia, para ver esses conceitos, porque eu percebo que muitos pais, tá demorando para falar, não está demorando, fala, não consegue pronunciar tal palavra, né? Tem alguma idade ideal para levar para essa consulta? Geralmente, lá quando as crianças são bebês ainda, o porquê uma mãe leva para o fono, às vezes por uma dificuldade de amamentação, né? Lá no comecinho, bem, quando a criança é bebezinha, o que eu atendi bastante, eu fiz estágio lá no Hospital do Trabalhador, né? Quando eu estava na faculdade, e tinha muitas mães que tinham nenéns prematuros. Então, a gente tinha o quê? Aquela criança que era pré-termo ali, tinha uma dificuldade de sucção, porque ele era muito novinho. Não tinha lá todas as conexões cerebrais completas ali para desenvolver a função de sucção. Então, o que a gente fazia? A gente estimulava esse bebê que estava lá com uma sonda a mamar no peito da mãe. Existem as crianças típicas também, que tem a língua presa. Eu acho que até a gente estava conversando antes de começar. Sobre a língua presa. Algumas crianças nascem com a linguinha presa, então o freno lingual ali faz
puxa, como se fosse uma âncora puxando a língua da criança. E ela não consegue fazer a sucção, a pega correta. Então, é legal as mães levarem para fono para avaliar, para ver se é necessário lá o cirurgião, o dentista tá fazendo a gente chama de PIC, né? O PIC, O isso. PIC. E alguns médicos também fazem, né? Tem algumas crianças, as maiorzinhas eu indico fazer no hospital, porque com cheirinho, tudo certinho, porque elas sofrem demais para fazer sem a anestesia. Então, o ideal seria os bebezinhos lá desde pequeno. Voltando lá para a fala inicial, para a pergunta inicial, é que quando a criança não fala, quando que deve levar? Até, se a criança tem lá 2 anos de idade e não fala nada, alguma coisa está errada. Tem um mito que fala assim, ela vai no tempo dela, né? 2 anos de idade, a criança já dá para falar mais de 2.000 palavras, né? Já está começando a formar frases. Então, é muito interessante que essa mãe leve a criança para o fonoaudiólogo para estar investigando. Se ela tem algum atraso no neurodesenvolvimento, se é só na fala. O que eu falo, estou falando muito para os pais, é que existem as crianças da pandemia. Sim. As crianças que nasceram na época da pandemia ficaram muito em casa. Ou se elas tinham contato com o mundo externo, era todo mundo de máscara, então eles não visualizavam, né? E é muito importante eles visualizarem a articulação das palavras, visualizar a boca. E assim, a criança aprende muito brincando, né? Então faz de conta lá, o brincar é muito importante para a criança. E às vezes o pai está em home office lá, não consegue dar atenção para a criança, obviamente, a criança brinca sozinha e ela acaba não desenvolvendo, né? Então, tem muitas crianças que estão com atraso de fala por falta de estímulo, né? Então, você levando para a fonoaudióloga ou para o fonoaudiólogo, ele vai te dar uma direção, um direcionamento. Então, o quanto antes você perceber que essa criança não está falando, não caia nessa que cada um tem seu tempo, porque isso não é verdade. O quanto antes a gente estimular para essa criança desenvolver a fala, melhor. Porque ali acontece o que? A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro fazer novas conexões. Então, abaixo dos 4 anos, os 2 anos, nossa, a criança faz muita conexão cerebral. Então, é muito importante que a gente leve nessa janela de desenvolvimento para que ela venha se desenvolver. Então, não espere, pai. Se você está achando que a criança está com atraso de fala, não está falando, fala pouco para a idade comparada às outras crianças, leve para o fonoaudiólogo. Tem que levar. Essa questão que você estava abordando aí da pandemia, né? Até mesmo no prédio lá onde eu moro, né, os vizinhos, a gente conversa, tem muitas crianças que realmente tá com dificuldade de falar por causa da pandemia, máscara. Aí a criança já tá ali com 2 anos e pouco e não fala, né? E não é só a questão da máscara, mas a falta de interação, né? Com outras Se você for observar nos parquinhos, as crianças não ficam tão juntas mais, naqueles... acho que agora que tá liberando mais... tá liberando um pouquinho, os pais estão com menos medo, vamos dizer assim. Então, nos restaurantes tem o espaço kids, geralmente ficava cheio de criança, agora você quase não vê nenhuma criança ali interagindo, né? Na escola, quando começou a escola, todo mundo de máscara, né? Então, eles não conseguiam interagir um com o outro. E no neurodesenvolvimento, o que acontece? A gente tem um neurônio chamado neurônio espelho, que é o neurônio de imitação. Então, a gente consegue aprender imitando. Então, uma criança aprende olhando o outro é o espelho dela. Então, ela vai fazer essa imitação, o cérebro vai fazer uma conexão que ela vai aprender uma função. E a função de comunicação está muito ligada à interação com o outro. Se a criança não tem interação, dificilmente ela vai estar fazendo um marco de desenvolvimento normal, vamos dizer assim. Ela fica ali num atraso, aquela janela lá se perde. Mas, com certeza, com terapia, ela pode alcançar. Já volta, né, ao normal, digamos. A gente consegue parear ali, né? A criança lá tem 4 anos, mas ela tá com atraso ali na fala, parece que é uma criança de 2. Então, qual que é o objetivo da fono? Ela conseguir parear, né? Legal. Fazer com que ele fique mais próximo dos pares ali.
Sim, nós na odontologia, a gente aparece bastante a língua presa, com indicação do fonoaudiólogo para a gente fazer a cirurgia de frenectomia, né? Uhum. Que é uma cirurgia pouco invasiva, né? Mas já libera a língua para o fono poder trabalhar, conversar melhor. Porque muitos, às vezes, perguntam se o freio pode alongar, se tem como não fazer a cirurgia nesses casos, né? O que você me diz? Normalmente é indicado a cirurgia, né? Normalmente sim. Eu particularmente nunca peguei paciente para alongar, né, o freio, né? Sempre pós-cirúrgico ali para a gente estar trabalhando. E também para eu avaliar se é necessário ou não. O que acontece, o que os pais têm que ficarem atentos é em relação ele readerir ali. Quando a criança faz muito novinha, um bebezinho, é importante a mãe levar para fono ensinar os exercícios que ela tem que fazer pós-cirúrgico. Porque que acontece? Faz lá o pique, volta para casa, a vida continua normal, esqueceu ou não sabia que tinha que fazer os exercícios, e aí readere, tem que refazer a cirurgia, né? Então, aí, às vezes, vai refazer lá quando a criança está grandinha, a criança acaba sofrendo, né? E é legal que ela tenha essa orientação de fono para ela fazer os exercícios pós-cirúrgico. Por quê? Modificou lá a anatomia, né? Então, como os bebês, as células, né, se reproduzem muito rapidamente, ele pode lá se readerir a pelezinha. Então, é necessário fazer a cirurgia, os exercícios pós-cirúrgico, né? Sim. E quais são as consequências que pode ter, assim, de ficar com essa língua presa, de demorar para buscar esse tipo de tratamento? Olha, as consequências quando o bebê, na amamentação, na alimentação, né? O bebê pode perder peso por isso, né? E é muito perigoso, né? Entrar em hipoglicemia, perder peso, né? É muito perigoso. Então, é legal para o bebê por conta da alimentação. E o preparo da anatomia ali da boca para a fala. Pode ser que quando essa criança que está com a língua presa, ela cresça e começa a desenvolver a fala, ela faça a troca de fonemas. Então, ela lá, uma criança lá grandinha já, com 7 anos, com a língua presa, tem fonema que ele não consegue falar simplesmente porque a língua está presa, né? Uma diferença aí entre língua presa e ceceio, né? Que eu ia falar para vocês, é que tem gente que pensa que língua presa é aquela linguinha para frente, né? Sim. Que até no S faz assim. Isso não é língua presa, isso a gente chama de ceceio, né? Ceceio. Então, quando essa língua, ela vai além, né? Tem um ponto articulatório do S que é aqui. E a pessoa coloca a língua além do ponto articulatório, ela coloca para fora. Então, é um má posicionamento lingual. Então, isso a gente consegue trabalhar, sim, com a fono, que é o posicionamento da língua ali, né? Não precisa de cirurgia, né? Não precisa de cirurgia. Entendi. Também tem a dificuldade de beijar, né? Tem. Tem Todas as funções orais, como comer, porque quando você vai se alimentar, por exemplo, beijar, você usa lá a anatomia da tua boca. Então, a lateralização da língua é muito importante, né, na alimentação. Então, qualquer coisa que impeça a função, né, por que a língua foi feita? Para uma função. Sim. Então, se tem algo que altera a função, você tem que procurar um profissional para estar adequando aquela função, né? O cirurgião ali para estar fazendo a cirurgia, a fono para estar adequando a sua posição lingual, os movimentos que ela tem que fazer, ver se é hipotônica, né? Eu sempre falo para o pai, essa língua está muito molinha. E o que é essa língua molinha? Língua hipotônica. Por algum motivo, por um má posicionamento, por uma má respiração, essa língua vai perdendo função, vai ficando molinha. Né? Então, tem que posicionar direitinho. Então, qualquer coisa que atrapalha essa função dessa língua, dessa boca, a gente tem que procurar um profissional, tem que adequar, seja para beijar, seja para comer, seja para falar, né? Aí já está a indicação, né, da frenectomia. É a hora que tem algum prejuízo de função, alguma coisa, né? Alguma queixa, assim, que a gente tem que procurar resolver, né? Isso mesmo. Que esteja atrapalhando a vida da pessoa. Né? Tem gente que tem língua presa
não liga. Não fala, não me atrapalha em nada. Existe. 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 Gente, não me atrapalha, me adaptei. Tem gente que cria as adaptações, né? Sim. E aí convive, né? Se não tá atrapalhando o desenvolvimento, né, da pessoa, da criança, tudo bem. Mas quando tem a queixa, quando vem, né, que atrapalha alguma coisa na vida daquele indivíduo, com certeza a gente tá aí para intervir. Quando até é bebê de 1 ano, né? Que a gente fala que é a frenotomia, que é só o clique, né? Que é só o pique. Aham. O pique. E tem E a frenectomia, daí é quando já... É total. Aham. remoção total do freio, né? Isso. Então a gente passou pela odontopediatria aí, né? Com bastante dicas, bastante coisas, informações novas, né? E se a gente for evoluir para uma ortodontia, né? Você vê que o ortodontista, o dentista vai alinhar os dentes, né? Vai trabalhar com a oclusão, a mordida certinha, né? Devolver, restaurar, melhorar a mordida do paciente. Só que às vezes a língua, aquilo que você estava falando, esse mau posicionamento da língua, ele vai lá e prejudica o tratamento do ortodontista. Né? Então, por quê? Com essa posição da língua, ela vai empurrar os dentes novamente, né? Então, tem mecanismos que o dentista pode fazer também, né? Contenções, placas, para ajudar na fono também, né? Ajuda. Então, tem aquelas contenções que coloca atrás para a língua não ir ali, se reposicionar. O que você acha disso? Desse tipo de mecanismo? São estratégias, né? Então, eu sempre falo assim para as colegas minhas, a gente tem as estratégias, a gente vai avaliar aquele paciente e ver o que é melhor para aquele indivíduo, né? Tem alguns pacientes que se adaptam e funcionam super bem, tem outros que não, a gente tem que usar outras estratégias, né? Então, acho que conversando, o fono, o outro profissional que indicou, né, o orto, né, que indicou a gente fazer um trabalho multidisciplinar e que seja individualizado para aquele paciente, né? Então, é uma estratégia que pode sim ser usada, mas a gente tem que ver se funciona com aquele paciente. Às vezes não vai funcionar. E às vezes vai funcionar super bem. Então, a gente pode trabalhar junto a essas estratégias, tem essa né? Comunicação, né? Melhorada entre o dentista e o fono, né? Com certeza. Agora facilitou, a gente tem um WhatsApp, manda mensagem, né? Rapidinho. Sim, já troca informação ali, né? Então, vale a pena. Vale a pena, sim. Uma estratégia que for ajudar o paciente, vale a pena. Sim. E a gente percebe na odontologia, né? Na ortodontia, na nossa clínica, que a gente tem mais dificuldade, às vezes o paciente adulto aceitar a busca desse tratamento como fono, né? A criança parece que vai no embalo do pai, aceita mais fácil. Mas o adulto, que já tem uma vida mais corrida, às vezes ele fica meio... A gente percebe que tem um pouco mais de receio, né? Pelo menos o que aparece com nós, assim, sabe? Até por não saber a importância, né? Por achar que tá tudo bem, tá assim, tudo do jeito bem. que, né? Do jeito que tá. Tipo, não precisei quando antes, agora não, né? Por que eu vou precisar, né? É que, teoricamente, a nossa profissão, fonoaudiólogo, é uma profissão nova, né? Ela é bem nova e assim, os benefícios que traz, né? Uma terapia de fono para a vida daquele indivíduo, é como eu te falei, vem da queixa do paciente. Eu posso ver um monte de coisa aqui em você que eu poderia trabalhar como fono. Mas se você não achar importante aquilo, não tem o que eu fazer, né? Sim. E também uma dúvida que aparece bastante pra gente é o paciente que tem a mordida aberta, né? Qual que é o momento ideal para estar encaminhando para fono? Tem que fechar a mordida, restaurar a mordida, ou dá para trabalhar em conjunto, os dois já? Dá para trabalhar desde ali do começo ali do tratamento, porque é um hábito, né? Posicionamento lingual é hábito. Então, se ele já está lá tratando a mordida, então seria o ideal já começar com a fono para posicionar a língua onde ela deve estar. Para quem a gente que é profissional, isso é super comum. Mas a gente tem lá
no céu da boca, né? Uma ondinha em que a gente deve guardar a língua. Lá é a posição da língua. A língua não deve estar no assoalho da boca, é lá no céu da boca. Então, você em casa aí pensa aí, você está observando, está ouvindo o podcast, observa onde está a sua língua. Se ele está no céu da boca, se ele está no assoalho da boca. Então, o certo é no céu da boca, né? Lá naquela lombadinha que a gente tem no céu da boca. E para isso, falando, né, de mordida aberta, com certeza essa língua fica mal posicionada. E se o dentista já está trabalhando ali com ele, essa mordida, e aquela língua fica atrapalhando o tratamento, vamos dizer assim, a gente tem que já ajudar o paciente a posicionar a língua na posição certa. Por quê? A língua tem muita força. A gente as pessoas pensa não que imaginam, não. né? Mas A língua tem muita força, né? Então, tá lá o dentista fazendo a contenção e a gente tá empurrando com a língua para fora os dentinhos. Então, o que seria ideal? A gente já fazer junto, o tratamento de fono junto com a orto. Com a orto, né? Que a língua tem muito forte. A gente vê, né, a odontologia, tem que tomar cuidado que às vezes as pessoas só veem como dente branco, né? A odontologia é só para deixar os dentes brancos, né? Mas a gente tem que tomar cuidado que a odontologia não pode perder a essência, né? Que se preocupar, né, com a respiração, com a fala, com o posicionamento dos dentes, né? A questão de deglutição, que é importante, né? Então, hoje o profissional tem que estar mais atualizado, tem que estar cada vez mais informado para poder indicar um caminho para o paciente, né? Com certeza. Acho que faz toda a diferença na vida do paciente, né? No tratamento como um todo. Senão você fica patinando num tratamento porque a língua está mal posicionada, ou você perde um tratamento porque a pessoa estava acostumada e não mudou esses hábitos, esses costumes, né? E assim, você tocando nesse assunto, até pensei, não só o dentista, mas como todos nós profissionais, a gente é profissional da área da saúde, né? Tá lá, não, mas eu sou focada em estética, né? Mas você tem que saber da saúde bucal do teu paciente para você conseguir colocar lá um dente bonito, né? Então, acho que a estética, deixar os dentes brancos, é um braço, né, do profissional, mas como um todo, nosso maior objetivo é manter a saúde, né, daquele paciente no geral. Né? Por isso que a gente está em conexão aí com os outros profissionais. E a gente partilhando esses conhecimentos com outras áreas, a gente pode encontrar outras alternativas, às vezes expande a nossa mente para resolver, Nossa, né? Como às agrega, vezes a gente né? está tendo dificuldade, esse tratamento não vai, Aí você vai ver, encaminha para um fonoaudiólogo, né? Para ele te ajudar nesse posicionamento da língua, né? Com certeza. Também o que acontece bastante quando finaliza a ortodontia ou o paciente que usa próteses removíveis, né? A hora que a gente entrega o tratamento, o paciente tem muita dificuldade para falar, para se alimentar, porque muda, né? Muda tudo a parte intraoral ali, muda bastante o posicionamento da bochecha, da língua. Então, esse período de adaptação, se o paciente for sozinho, às vezes ele vai dando muro em ponta de faca, né? Aí não usa, e o paciente já não se acostuma, não quer mais, não aceita o tratamento. Eu acredito que daí aí entra a fono, né? Para poder ajudar nessa adaptação com algum tipo de tratamento, de treinamento ali que o paciente pode fazer, né, nas consultas, depois fazer em casa, né? Isso. A gente faz adaptação, né? Junto com o paciente. Porque o que acontece? O paciente lá colocou uma prótese. Antes ele estava sem dente nenhum ali na boca, né? Então a gente como ser humano, a gente cria adaptações, a gente vai se acostumando. E aí quando tem algo novo, muda totalmente a anatomia. Mudando essa anatomia, ele não sabe mais realizar a função. Como é que eu faço para mastigar com todos esses dentes? Mas, Nara, não é com dente, não ia facilitar? Teoricamente é para facilitar, mas a gente tem que se adaptar, porque o paciente não sabe mais onde pôr a língua, não sabe como que mastiga, porque
para mastigar, existe um mecanismo. Então, a gente coloca o alimento na boca, a gente posiciona a língua, então a gente lateraliza a língua para o lado e para o outro e joga o alimento para trás com a língua também. Mas aí fica a prótese e eu não sei mais como movimentar, como é que eu faço isso? Quem ajuda a pessoa a se adequar à mastigação, ao posicionamento da anatomia ali da boca dele pós colocar a prótese é o fono que vai ajudar ele nessa função, né? E assim, existe até pacientes que às vezes fica até machucado, né? Porque... Morde o lábio, morde a bochecha, uhum. né? Eles se queixam bastante. Muito, aham. Então, é o que eu falo para o paciente. Antes, com a ausência do dente, a língua estava ocupando espaço ali, né? Uhum. Então, E agora ela vai ela tem encontrar que... uma barreira, ela vai ter que se readequar, né? E o paciente fica indo na consulta, eu tô machucando, não Tô gostei, com essa afta. prótese. Aí eu encaminho o paciente para uma fono, eu falo, antes do tratamento, depois eu falo, se você fizer procurar um E é profissional algo da fono, simples, gente. você vai melhorar, vai agilizar esse processo de adaptação, né? Uhum, com certeza. Então, é bem comum mesmo a gente entregar uma prótese, os tratamentos maiores, né? Que o paciente desdentado total, estava acostumado com a dentadura convencional. A hora que a gente devolve próteses fixas, que ele, né, volta a mastigar com mais confiança, a hora que é totalmente um mundo novo para ele, né? É, tudo novo. Então, tem paciente que se queixa, na hora de falar, vem com aquela fala meio sopradinha, que tem onde passa o ar, e vai passando os meses, tem uns que se adaptam mais rápido. Tem outros que ficam mais meses e ficam se queixando, né? Ficam indo lá no consultório do dentista, eu não consigo falar... Eu marco na ficha e falo, faz parte do tratamento, tem que procurar uma fono. Isso mesmo. Então, que às vezes o paciente, eu quero voltar como era antes, né? Então, você fala, é todo um processo, ficou 20 anos, 30, mastigando só de um lado, com ausência de dentes, né? A hora que você devolve esse dente, a língua vai ainda ter o hábito de ir ali, a bochecha vai, né? E ali a pessoa vai morder, né? E ali, quando não tinha dente, então essa língua estava livre, vamos dizer assim. Aí agora, como tem a barreira, ele vai acabar mordendo a língua, vai acabar não conseguindo falar, às vezes vai ficar assoprando na hora de falar, isso incomoda, né, o paciente de uma forma, né, que ele não, eu quero tirar isso aqui, não quero mais fazer, e aí, nossa, uma coisa simples, uma indicação simples, um direcionamento simples vai mudar total a vida do paciente, né, a partir dali. E como que vocês recebem esse paciente quando encaminham? Assim, como que vocês dão um start? Exercício? A gente, na orientação, eu gosto muito de mostrar para o paciente como é que funciona lá a mastigação normal. Geralmente eu tenho um videozinho. Eu gosto que o paciente tenha consciência do que está acontecendo no corpo dele. Não lá, vai lá, agora estalha a língua, coloca a língua lá para cima, faça isso. O paciente é adulto, ele tem que entender o que está acontecendo com o corpo dele, né? O porquê que eu estou fazendo aquele exercício. Então, eu avalio o paciente, vejo qual é a alteração que ele tem ali. Se ele tá, na hora de deglutir, ele tá empurrando a língua para frente. Aí eu vou explicar para ele, olha, veja aqui no vídeo, para você engolir, você tem que colocar a língua para trás. E olha o que você tá fazendo. E tua língua tá tendo uma força que tá colocando todos os seus dentes para frente. Ou tá empurrando tua prótese, ou tá fazendo com que você morda tua língua. E aí, por isso, a gente tem que fazer esse exercício pra gente elevar a sua língua, deixar a língua lá em cima, no posicionamento certo. Então, você vai fazer isso, eu dou como exercício de academia lá. Entendi, tantas vezes, uma receitinha ali. Algumas coisas eu faço lá no consultório, que você pode fazer no consultório. Tem algumas pessoas que não têm noção nenhuma, né, da língua ali na boca. Eu faço eletroestimulação com alguns, faço laser, terapia também com outros. Aí outros exercícios que dá para passar em casa. Óbvio, né, que todas essas estratégias eu faço associado com exercício. Não dá para fazer isolado. Sim. E aí, outros exercícios para ele tá fazendo em casa também. Uso também bastante bandagem terapêutica, porque não é só a língua, é toda a musculatura externa também que está envolvida ali, masseter, orbicular da boca, tá tudo envolvido. Então, a gente também usa bastante dessa estratégia. Mas o ponto principal é que o paciente entenda
o tratamento, o porquê, o que está acontecendo, onde que tem que ser o posicionamento certo, o que eu estou fazendo de errado, vamos dizer assim. E aí, ele entendendo o porquê, ele vai estar mais engajado no tratamento. Ele vai receber, aceitar melhor. Melhor, ele vai entender, porque ele entendendo, ele vai falar, por isso que eu tô fazendo isso, não é de bobeira, que eu tô aqui fazendo esse exercício, sabe? É que nem quando aquelas cirurgias maiores de bucomaxilo, né? Na verdade, você muda toda a face, né? A maxila, a mandíbula, reposiciona a língua, né? Muda a anatomia. A anatomia toda, né? E o paciente vai ter que se acostumar com tudo isso novo, né? Tudo isso novo. Então, até tem técnicas para ele respirar, né? Que nem um respirador, ele era respirador bucal, né? Até durante anos foi respirador bucal. Então, para ele voltar a desenvolver a respiração com o nariz, né? Que tem todas essas vantagens do ar passar pelo nariz. Fisiologicamente é bem melhor. Fisiologicamente, né? Então, ele vai precisar de um fonoaudiólogo, né? Então, o profissional, o dentista vai ter que orientar ele para um fonoaudiólogo justamente para ajudar nessa readequação, né? Isso, readaptação. Readaptação, né? Então, me conta, esse tipo de tratamento, de acompanhamento, né? É muito demorado, leva muito tempo, ou cada um responde de uma maneira? Eu sei que é muito individualizado, mas em média, assim, é muito demorado. O pós-cirurgia. Pós-cirurgia, para adaptar com a fala, com a mastigação, que mudou. A Teoricamente média é rápido, né? Porque o que acontece? Se já tem a indicação e logo após a cirurgia, né? Que o paciente já pode realizar a função, né? Que fica um tempo sem realizar aquela função. Às vezes fica tomando lá sal líquido, enfim. Se logo após ele for para o fonoaudiólogo e começar já o tratamento, é rapidinho. Como eu disse, o nosso cérebro ele tem a capacidade de neuroplasticidade. Então, ele consegue se adequar conforme os estímulos que você vai dando para ele. Então, antes eu respirava assim, ou antes eu mastigava assim, agora tô com a anatomia totalmente diferente, o que eu faço? Vai lá, vai receber orientação individual para você, né? Por que o fonoaudiólogo, não passa exercício assim, aleatório? Porque para cada pessoa a gente vai fazer um programa de exercício diferente, né? Não dá pra gente falar assim, todo paciente pós-cirúrgico pode fazer esse exercício que tudo bem. Não. Não é uma receita de bolo, Não assim. é uma receitinha assim, não. Às vezes a gente faz a receitinha para o paciente levar para casa depois de avaliar, depois de conversar, depois de mostrar. Aí a gente põe algo para ele realizar como continuidade de tratamento em casa. Mas um exercício que eu posso falar aqui para todo mundo, de pós-cirúrgico você tem que fazer isso. Não tem como. A gente tem que avaliar individual, cada um. E sim, é rápido, sim. Assim que a pessoa consiga já ir para o fono, já começar a fazer os exercícios, ele já vai se adaptar rapidinho. Questão de meses. Isso, nossa, eu vou falar para vocês, eu atendi paciente pós traumatismo craniano que voltou a comer, voltou a respirar em 6 meses, voltou a respirar sem a traqueostomia. Então eu falo, gente, o cérebro tem capacidade de fazer novas conexões assim, muito rápido, com estímulo, estimulando que ele faz essas novas conexões. A gente aprende muito rápido, buscando, entendeu? né? Aceitando, buscando. E olha que esse paciente com TCE tem uma lesão cerebral. E um paciente pós-cirúrgico, ele não tem lesão cerebral nenhuma. Ele consegue se adaptar rapidinho, entendeu? Então, imagine só, um paciente com lesão cerebral, ele consegue realizar as funções. Imagine a pessoa que é típica, não tem nenhuma lesão cerebral pós-cirúrgica. Só passou por uma intervenção ali para melhorar, né? Com certeza consegue. Sim. E na hora de que os pais também, né, que tem bastante dificuldade, que nos perguntam nos consultórios odontológicos, é a hora de suspender o hábito de chupar dedo, de chupeta, né? Isso daí é bem também, né? Bem difícil, justamente porque ele prejudica, né, os dentes, né? E isso já consequentemente também prejudica a fala, todo o desenvolvimento, né?
É que assim, a criança que tá chupando o dedo, o chupeta, o formato, né, da boquinha dele vai ficar exatamente como a chupeta, como o dedo. Então, ele vai ficar com aquela É mordida, remodelar ali, né? vai modelar. É como se fosse uma forminha. Então, vai ficar no formato que é o dedo e que é a chupeta. E isso, com certeza, interfere, porque está interferindo na anatomia, né? Interfere na fala, interfere na respiração. E a gente pensa assim, tá bom, respirador oral, respirador bucal, respira pela boca, tudo bem, tá vivendo aí. Mas, gente, prejudica o sono da criança. Então, quando ele não respira fisiologicamente pelo nariz, ronca durante a noite, né, com aquela boca aberta ali, não deforma só a boca. O que acontece? Não vai oxigenação suficiente para o cérebro. E isso impede a liberação dos hormônios de melatonina, né? Sim. Então, a criança não dorme aquele sono profundo que reparador. Então, ela vai ter dificuldade escolar, ela vai ter dificuldade de concentração. Então, uma coisa que, é uma bobeira... Vai estar cansado durante o dia. Vai ficar cansado durante o dia. Vai ter problema de coluna, porque o respirador oral, ele tem um posicionamento mais arqueado, né? Mais molinho, a gente fala, mais largadinho. E não é porque ele quer, é porque é a anatomia. Então, ele vai lá, respira com a boca aberta. Ele não descansa corretamente como deve descansar. A boca é hipotônica, toda molinha. O corpo vai acompanhar também. Então, ele vai ter problema de coluna, de posicionamento, vai ter problema no sono. Então, uma coisa que a gente pode impedir lá no comecinho... Nara, mas eu preciso dar chupeta pro meu neném, porque ele chora muito e aí eu preciso fazer alguma coisa. O que eu falo para as mães, dá lá no máximo até 6 meses. Depois você tira, porque daí você tem um controle ali de tirar a chupetinha ali. E também já começa lá a formar a boquinha para possível fala, para alimentação. Então, até 6 meses ali, vamos lá, um tempo de tolerância, né? Tolerância, uma margem ali, né? É justamente isso que você fala. Eu passei por isso no passado. Nossos pais não tinham tanto acesso às orientações, às informações, né? Então, eu fui respirador bucal há muito tempo. E hoje eu tenho bastante dificuldade para voltar a respirar pelo nariz. Me atrapalhava muito no sono. Aí eu fui investigar, pesquisar, estudar, e isso influencia tudo no teu futuro, né? Durante anos, desde criança, durante 30 anos respirando, dormindo mal, respirando errado, tu pode, na velhice, envelhecer com pressão alta, ter problemas, né, de diabetes, vários outros problemas interligados ao teu sono ruim, à tua respiração ruim, que durante anos você carregou contigo, né? Sim, os pais não fazem ideia do que né? acontece, às vezes por uma falta de orientação, né? E como eu falei, a pessoa que é respiradora oral, ela sofre, com certeza sofre, não só por conta da estética, vamos dizer assim, né? Da anatomia, mas toda essa questão, sono, concentração, aprendizado, então... E o dentista e o fono, ele vai trabalhar junto aí, né? Justamente porque para tirar esse hábito, né, do paciente, o dentista e o fono estão ali para ajudar o paciente, a mãe do paciente, né, os pais, né? Orientar, né? Orientar, no sentido que tem hoje grades de contenções que você instala na boca do paciente, que são mecanismos que vai dificultar o movimento ali de automático, de pôr o dedo, de pôr a língua, né? Então, tem placas também que a gente pode fazer intraoral, justamente para ajudar, auxiliar nessa mudança de hábito, né, quando é criança, né? Aí vai como eu falei lá, das estratégias. Que estratégia que a gente vai usar com aquele paciente? Tem paciente que a gente usa, que funciona, né? As contenções, algo mecânico ali que vai impedir que ele tenha aquele prazer, né? De fazer a sucção, ou de chupeta, ou de dedo. Mas também a gente trabalha muito com o profissional psicólogo também. Porque às vezes Bem lembrado, né?
a gente conversa bastante, né, com os psicólogos, e a gente fala pra mãe, mãe, a gente tentou todas as estratégias, não conseguiu, tem alguma coisa aí que a gente tem que trabalhar junto com o psicólogo. E aí teve paciente que eu só consegui, né, a gente só conseguiu através da terapia com o psicólogo, sabe? Porque existe uma fase que a criança vai desenvolvendo um apego, né? Não é nem, tipo... Não é nem a vontade de ter o dedo ou a chupeta, mas um apego emocional com aquele objeto ou com aquela ação. E aí, com certeza, o psicólogo aí vai ajudar super a gente no tratamento. Junto, né, no tratamento, justamente para buscar essa causa, buscar, né, isso... Até estratégias emocionais para ele substituir, né, aquele apego por uma outra coisa mais funcional ali para ele, no momento. É importante essa comunicação mesmo, né? Então, que nem a gente estava falando, é um tratamento multidisciplinar, né? Então, quando o paciente aparece no consultório, para nós também, que meu vizinho fez isso, eu queria fazer assim. Cada caso é um caso, né? Então, não tem uma receita de bolo que você vai passar para todos os pacientes. O teu caso vai ser 5 implantes. Mas por que o meu vizinho foi 3, foi 4, né? Então, hoje você tem que tomar cuidado com aquele profissional que te passa uma receitinha pronta, se ele não vai a fundo da tua realidade, não conhece teus hábitos, né? Então, o paciente, dependendo do tamanho dele, a idade, a gente vai precisar de um número de implantes maiores ou de distribuir esses implantes pensando numa longevidade e no hábito dele. Você vê que o paciente vive em churrascaria, né? Diferente o que é prazeroso para aquele paciente, né? Diferente às vezes de um outro paciente que a gente tem que ver, a gente sente, vê nos hábitos do paciente, não, esse paciente consegue receber esse tipo de tratamento, né? Uma carga imediata, um implante imediato com uma prótese, né? Isso mesmo. Então, aí o paciente chega, meu vizinho fez, eu quero fazer. Não, no teu caso... Né? A gente tem que esperar, até mesmo... se o paciente tem diabetes, tem, né? A cicatrização, a gente sabe que a cicatrização é um pouco mais chata, né? Mais difícil. Então, a gente tem que dar um tempo de espera um pouco maior. Então, a gente tem que tomar cuidado com aqueles profissionais que tenham o segredo de resolver a coisa, né? O problema do paciente de uma única maneira, né? Não, a gente tem que avaliar exatamente o indivíduo, né? Como eu Perfeito. Falei, ser humano super complexo, tem várias questões aí. Até para eu fazer, quando eu vou na casa do paciente, faço a avaliação nele, ele tá lá com uma sonda e eu pergunto assim, o que o senhor gosta de comer? Você gosta de um cafezinho? Porque isso faz com que o paciente faça as conexões de lembranças, né, do passado ali, e faz com que ele consiga realizar a função de forma mais efetiva. O corpo trabalha para aquilo. Então, pensando num tratamento lá, que o paciente pôs uma prótese, por exemplo, o que o paciente faz ou fazia que vai fazer sentido para ele? Não é o que faz sentido para o profissional, é o que faz sentido para o paciente, né? O que faz sentido eu te oferecer agora no momento? Como eu estou olhando para o paciente, eu vejo várias demandas, mas o que é importante para aquele paciente? Para ele, indivíduo, né? Ele gosta de ir para a churrascaria. Então a gente vamos tomar cuidado aqui, vamos adaptar dessa forma teu tratamento. Não, eu sou mais tranquilo. Sou vegano. Né? Enfim. Aí não, então a gente pode fazer dessa forma, isso faz sentido para você, então vamos fazer assim. Então, a gente sempre tem que buscar o que faz sentido para aquela família, para aquele indivíduo, né? Não só do jeito que eu acho que deve ser, né? Porque quem traz a demanda não é a gente, é o paciente. Perfeito. E a gente tem que estar preparado com um arsenal de opções de tratamento, né, de estudo, sempre se atualizando justamente para encontrar a melhor saída para aquele caso, né? E assim, não é vergonhoso falar assim, eu vou estudar para isso. Não, várias vezes já aconteceu.
Ai, não sei como vou adaptar esse tratamento para esse paciente, mas vamos pensar junto, vou conversar ali com um tal profissional, talvez ele possa me ajudar. Eu não tenho problema nenhum em fazer isso. E eu acho que isso até agrega, né, um ou outro, né? Por isso que é legal a gente fazer essas parcerias, né? A gente tem coisa que eu não vou saber de tudo. Ninguém sabe tudo, né? Com certeza, né? Então, a gente buscar essa orientação também, essa ajuda do profissional que faz parte ali do tratamento do paciente, né? Não é vergonhoso a gente falar assim, não sei, vou pesquisar, vamos ver o que vai ser melhor para o senhor, para sua família, para adaptação aqui. A gente pode trabalhar até aqui, né, com esse exercício, com essa estratégia, mas se o senhor não se adaptar, vamos ver uma coisa melhor para você, enfim, trabalhar, né, junto. Sim. Mas deve ser muito satisfatório para ti, assim, né, ver essa evolução, ver a felicidade no paciente, né, em voltar a conseguir falar, se comunicar, né? Nossa, e comer. Comer, né? Comer. Mas isso daí me lembra o meu pai lá, quando ele fez o tratamento com o fonoaudiólogo, a primeira palavra que ele aprendeu a falar é comida, né? Comida, ele falava, né? Justamente para... Né? Ele desenvolvia as palavras mais rápido que era do interesse dele ali, né? É porque, assim, comer, gente, tem a ver não só com satisfazer, né? A gente ficar sem fome, mas com estar junto, né? Quando a gente vai fazer uma festa, a gente vai o quê? Comemorar. Então, a gente vai estar junto, comendo, em comunhão junto, né? Então, a comida tem muito mais significado do que a gente pensa, né? Do que, tô com fome, vou comer. Então, a gente não traz só... volta a comer pela boca, volta a se comunicar, volta a sorrir. Não, a gente traz a pessoa social, de novo. Né? Traz a pessoa de novo para a vida, né? Por isso a importância de você procurar um cirurgião dentista, um fonoaudiólogo, né? Justamente para você equilibrar tudo isso, né? Toda essa questão, né? De mastigação, de respiração, de deglutição, né? Deixar isso em dia, justamente para você poder conviver, participar de uma comemoração, né? E eu acho que o mais importante disso tudo é a gente, como profissional, direcionar esse paciente. Porque ele não vai saber. A gente sabe porque é profissional. Sim, e o que é óbvio para a gente não é óbvio para o paciente. Então, a gente tem que falar. A gente tem que orientar, sabe? Então, você teve uma ideia, tem um profissional, tem um colega seu para indicar, indica. Vai ajudar no seu trabalho também. Perfeito. Doutora Nara Martins, obrigado, né, por ter vindo aqui, ter passado... Passou rápido, né? Por ter passado essas informações aí valiosas para nós, né? Essas orientações. Então, a gente percebe que cada dia é mais importante, né, o serviço do fonoaudiólogo, né? A gente está sempre por perto, né? Então, eu agradeço de coração mesmo a tua presença aqui, ter cedido o teu tempo. Tá? Obrigada pelo convite. Que Deus abençoe aí, tá? E conte com a gente, né? Com os dentistas também. Tá bom? Com certeza. Obrigada. Queria agradecer aí o pessoal que acompanha nós aí nesses episódios. Então, aproveitar para pedir para curtir, se inscrever, né? Dar uma moral para a gente lá, tá? Muito obrigado aí. Um abração, fiquem com Deus.